Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo aqui que o Gilmar Mendes deu uma entrevista em que ele desmontou, acabou com o principal argumento dos bolsonaristas para defender os envolvidos na trama golpista de 2022. Então, se algum bolsonarista me assiste, e quem não é bolsonarista pode mandar para algum amigo, parente seu aí, acha que não tem nada a ver o que foi discutido, o que o Bolsonaro fez não é crime, o que foi divulgado aí. Assista esse vídeo, né? Esqueça se você gosta ou não gosta do Gilmar Mendes, você pode até discordar dele em várias outras decisões, mas a fala dele aqui não tem como discordar. Só se a pessoa estiver muito fanática. Eu vou trazer para vocês aqui e também falarei aí do Lira, presidente da Câmara, que se despediu da presidência. Meu Deus do céu. E aí teve puxação de saco para tudo quanto é lado. Teve governistas aplaudindo a aprovação lá, né, do ajuste fiscal. Vamos falar disso aqui também, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima, vai que não gosta, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha. Vamos espalhar e trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, a mentira preferida dos bolsonaristas, olha que eles, né, muitos aí, não vamos generalizar, mas muitos adoram a mentira e uma narrativa para desviar o foco e passar a sensação para os outros de que o bolsonarismo, a direita, está sendo perseguida. Olha, né, não dá. Então, tem que, por isso é que eu falo, para compartilhar esse vídeo aqui, porque você observa aí que nas redes sociais, né, eles têm muito engajamento, muito alcance. Então a gente tem que fazer esse contraponto. E aí o Gilmar Mendes, ministro do STF, foi questionado sobre esse argumento de que tentativa de golpe não é crime. Tem uma galera que fala assim, não, mas a tentativa não é crime, não foi consumada. E é uma questão assim, chega a ser engraçada. Aí, vamos ver então aqui o que disse o Gilmar Mendes, né, numa entrevista, lembrando que o primeiro a sair de forma apressada para falar que não tem crime na tentativa foi o Flávio Bolsonaro. Então o Flávio Bolsonaro tinha que ter vergonha na cara. É que eu entendo querer defender o pai, né, não quer que o pai vai preso, amigos, aliados, mas assim, tu tem um limite também, né, Flávio? Então, se o Flávio tivesse um pingo de vergonha na cara, ele usaria talvez outros argumentos, não que ele utilizou e que a gente rebateu aqui de imediato. Mas vamos lá agora aqui. Para quem ainda está acreditando no Flávio Bolsonaro, o Gilmar Mendes disse o seguinte: há a ideia de que, em princípio, atos preparatórios nada têm a ver com a eventual prática de crime. Só que, nesses casos de crimes contra o Estado de Direito e crimes contra a própria democracia, normalmente nós falamos de atos preparatórios que já são criminalizados. Até porque, se o crime é bem sucedido, ele se complementa. Na verdade, nós não vamos ter mais o Estado de Direito. Aquela situação que era ilícita passa a ser lícita. Nós vamos ter uma nova ordem, então é preciso entender isso nesse contexto, afirmou então o Gilmar Mendes, que disse mais. E as coisas foram muito além de atos puramente preparatórios, como se fossem atos cerebrinos. Vejam que ele coloca aqui que foram muito além. Então, existe o ato preparatório e ele diz que foi muito além disso, para vocês verem a gravidade da situação. Ele fala que como se fossem atos cerebrinos. Eu cheguei a brincar aqui, que uma coisa é você pensar. A pessoa está lá tomando um banho e tal e pensa em algo. Oh, como eu gostaria de dar um golpe nesse país, como eu gostaria de me perpetuar no poder, ou de permitir ao presidente continuar no poder. É você tá pensando ali num golpe. A outra é você fazer o que aconteceu. E o Gilmar vai dar uma resumida aqui. Diz mais, ele fala assim, a gente pode pensar assim, poxa, que vontade de dar um tiro em alguém. Fiquei no livre pensar, mas não era disso que se tratava. Quando há dinheiro entregue para kids pretos, e segundo consta, dinheiro entregue em sacolas, caixas de vinho, né? Aí tem um Braga Neto envolvido nisso. Se isso ocorreu de fato, ele coloca aqui na questão da hipótese, né? Uma questão hipotética, para não dizer, olha, teve isso, né? Então ele teve esse cuidado aqui na entrevista. Se pessoas foram monitoradas para eventualmente serem presas ou eliminadas, se houve documentos e atos, as pessoas estavam nos prédios acompanhando. Nós temos bastante concretude nessas medidas. Ah, por que não realizou? Pergunta ele, né? Porque desistiu ou porque foram aconselhados.
tudo isso é extremamente grave e será devidamente examinado. E disse sobre a investigação, né, que o relatório tem mais de 800 páginas. Nós vemos atos muito mais concretos, quando se trata, por exemplo, de falar do assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito, do assassinato de um ministro do Supremo. São coisas de extrema gravidade. E não eram pessoas que estavam lá no Acre fazendo um exercício litero-poético-recreativo. Eram pessoas que estavam com dinheiro, com carros e se deslocando, monitorando essas pessoas. E finaliza dizendo que a investigação é bastante consistente. Acha documentos impressos em impressoras do Palácio do Planalto, comunicações entre essas pessoas, envolvimento dessas pessoas, e todos tinham cargos públicos. Então tudo isso é bastante sério. Então tá aqui, repito, o Gilmar Mendes desmonta o argumento de que não teve crime, né, na tentativa de golpe de Estado, nos atos preparatórios. Então esse é um ponto. Eu quero destacar que, particularmente, eu sou contra ministro de Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, ficar dando entrevista. Não gosto, independente de qual canal, de qual site, qual jornalista. Por mim, ministro do STF fala nos autos. Não tem que ficar falando, dando entrevista. Mas, se é para alguma coisa de positivo aqui, é que ele, né, faz um argumento muito correto e coloca na base da hipótese. Então ele não afirma, porque é para daqui a pouco o bolsonarista não vir encher o saco de falar que ele está antecipando voto e tudo mais. Então fica aqui esse registro do Gilmar Mendes. Bom, vamos falar aqui agora do seu Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que está aí na presidência desde 2021. E aí ele se despediu e teve aqui puxação de saco de gente que parece que deve viver num outro mundo, né? No Brasil não pode ser. Aqui vai lembrar que a Câmara dos Deputados finalizou nesta quinta, dia 19, a votação do pacote de revisão de gastos públicos enviado pela equipe econômica do governo Lula. Diante da comemoração dos parlamentares, em especial da base governista, pela aprovação dos projetos, os deputados realizaram uma série de homenagens ao presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira. Pessoal, sobre a comemoração, está destacado aqui, ou seja, a base governista, que envolve partidos, digamos, de esquerda, centro-esquerda, os chamados partidos progressistas, alguns outros partidos de centro e centro-direita que fazem parte do governo, comemoraram. Aqui eu falo sem medo de errar. Se esse mesmíssimo pacote tivesse sido enviado no governo Bolsonaro, os progressistas que votaram a favor votariam contra e falariam muita coisa, mas fariam críticas duríssimas ao governo Bolsonaro. Como é um pacote de corte de gastos enviado pelo governo Lula, aí eles votaram a favor e aplaudiram. Os bolsonaristas que votaram contra e estão criticando, votariam a favor de forma tranquila se fosse enviado pelo governo Bolsonaro. Você pode pensar, William, mas é claro, é papel da base governista votar aquilo que é de interesse do governo e é papel da oposição votar contra. Eu gostaria que fosse assim. É a favor do povo? Não interessa se você é oposição ou situação, vota a favor. Se é ruim para o povo, não interessa se é oposição ou situação, vota contra. Mas a gente sabe que no mundo real não é bem assim. O que me deixa bastante preocupado é porque esse pacote, isso aqui é ruim para o próprio governo. Aí agora o mercado vai ficar mais tranquilo, daqui a pouco a bolsa vai voltar a subir, o dólar vai cair, vai dar uma estabilizada, segundo muitos apontam aí. Então assim, gente, olha, francamente, esse modelo econômico fracassou, isso tem que acabar. Quer cortar gasto para o governo gastar menos ou arrecadar mais? Por que você não mexe no subsídio aí de 500 bilhões que o governo abre mão de arrecadar? Parte disso até que faz sentido, justifica, não sou a favor de cortar tudo não. Mas pega 10%, 50 bilhões. Você não teria que ficar mexendo, né, em questões aí que afetam a vida do povo, de correção de salário mínimo, de negócio, meu Deus do céu. E comemoram. Enfim, é uma situação lamentável, né, repito, né, num governo que tem hoje, na base governista, gente aplaudindo isso, que se fosse em outro governo, criticariam. Esse é o ponto aqui. Agora, o Lira então se despediu. Eu vou pegar aqui a fala do Hugo Mota, que é o principal nome para suceder Arthur Lira. Disse: o seu trabalho, a sua firmeza, isso aqui falando para o Lira, né? O seu objetivo sempre de construir consenso, de procurar ter o interesse do povo brasileiro sempre à frente de qualquer interesse momentâneo, partidário,
de um lado ou do outro, procurou sempre honrar a confiança de que nós, parlamentares, depositamos em Vossa Excelência por 2 vezes. Esse aqui é praticamente já o próximo presidente da Câmara falando. Então, né, ele, com esse elogio aqui ao Arthur Lira, nos dá a entender que ele será um novo Lira, que chantageou o governo Bolsonaro, o governo Lula. Só dá um Google, Lira chantageia. Vai aparecer um monte de matéria, né? Não dispensa aqui comentários a respeito delas. Então, se o sucessor faz esse tipo de elogio, como se o Lira tivesse colocado interesse do povo acima de interesse partidário, meu Deus, né? Teremos mais 2 anos complicados em relação à presidência na Câmara, e ele vai ser eleito com voto dos partidos de esquerda, gente do PT vai votar nele, do PDT, PSB, PCdoB, e também voto de gente da direita, PL. Então meus amigos, situação realmente complicada. Então é isso que temos para hoje. A gente fica por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.